E aí estamos de volta com o ponto D, né? Nosso especial sobre pandemia, onde nós estamos trazendo pessoas do mundo inteiro para contar como é que está a pandemia. A ideia, como você já sabe, é manter registrado, né, o que passa pela cabeça das pessoas durante esse período que está se tornando mais longo do que muitos queriam, né, e do que mais. Não vou dizer que muitos imaginavam, também, porque muitos imaginavam que ia ser rapidinho, né? Mas está aí. Nós estamos fazendo essa gravação no mês de janeiro de 2021, lá se vão 10 meses, né? Nossa convidada de hoje vem direto de Além-Mar, vem de Portugal. Crica Vegas, bem-vinda, Crica. Oi, querido, boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado a você de tirar um tempo para falar com a gente aqui. Eu sei que está todo mundo, de alguma forma, bastante ocupado, embora pense que ninguém está fazendo nada, não é verdade? O pessoal que pensa que o pessoal está confinado não faz nada. Como é que estão as coisas agora em Portugal? Diz para a gente. Foi decretado um novo lockdown ontem ou anteontem, não é isso? Foi, a gente entrou a 0 hora de hoje, né, oficialmente em lockdown, só que está um pouco diferente. Em março foi tudo fechado, como em todo mundo que teve lockdown, foi mais ou menos o mesmo comportamento, fechou-se escolas, universidades, um monte de coisa. Agora, nesse novo lockdown, o governo não fechou as escolas, né, nada da área de educação, desde a pré-escola até a universidade continua aberto, e isso está sendo bem polêmico, assim, aqui ainda, e fez tantas exceções na lei que Portugal, que tem mais ou menos uns 10 milhões de habitantes, o deslocamento vai ser de 2 milhões de pessoas por dia, né? Não está tão, quer dizer, é mais de 10% da população que vai continuar se deslocando, como em todo lugar do mundo, as profissões que não se pode, né? As pessoas não podem ficar em casa, né? Eu costumo dizer que ficar em casa é quase que um privilégio, né? Porque tem pessoas que têm trabalhos que não podem mesmo ficar. Não, e a questão da educação é algo bastante controverso em todo lugar, né? Porque eles falam o seguinte: se voltar, não é só as crianças que voltam, são pessoas que começam a usar o transporte público. Isso, é uma circulação enorme, né, de pessoas. Se não volta, muitos reclamam que as crianças não vão aprender o suficiente. Então, aí gera uma outra polêmica. Então, será que as universidades online não ensinam o suficiente? É complicado, né? É complicado. Então, mas nós estamos aprendendo, você não acha? Eu acho que ninguém aprende o suficiente, ainda bem, né? Porque sinal que a gente tem sempre alguma coisa a mais para aprender, né? A gente aprendesse tudo, né? Tava bom. Mas, assim, eu sou partidária da coisa de, assim, é melhor a criança ficar um tempo sem aula e ela ter condições de fazer isso mais à frente, né? Vai perder esse tempo? É porque a gente tem um pensamento muito acelerado do tempo, né? A gente acha que a gente está sempre perdendo coisas com o tempo. Mas eu acho, assim, que a gente teria um ganho lá para frente, mas a gente tem que acatar as medidas que são impostas, né? As pessoas não conseguem entender, eu tenho falado muito disso, o pessoal fala assim, está perdendo. Perdendo o quê? Perdendo alguma coisa que eu tinha, que eu deixo de ter, ou que alguém tem, que eu não tenho. Mas se ninguém tem, eu não estou perdendo nada. Exatamente. Não tem aula, não tem, a gente vai estar... Então, quer dizer, e outra coisa, isso é uma opinião minha, não sei o que você pensa, mas esse momento de aprendizado online na realidade, um grande treinamento para o futuro dessas crianças. Porque o mundo vai ser online. Né? Esse é um novo... mas tem a parte da socialização. Mas eles estão podendo socializar? É uma coisa complicada, não é verdade? É muito complicada. Eu acho que a infância vai ficar muito prejudicada de qualquer maneira. Né? Já estava, aliás, né? Porque nós temos as crianças 24 horas por dia em frente de telas, né? E eu acho que isso realmente tira outras coisas, outros benefícios da infância. Mas isso já estava acontecendo antes da pandemia, né? Com a pandemia, isso só aumentou, mas não foi a pandemia que criou essa dependência do online, né? Já estávamos todos escravos, né? Antes dela, né? Verdade. E como é que você está convivendo com tudo isso, você e sua família? Vocês estão desde março nessa luta, como todo mundo,
E como é que vocês estão convivendo com isso? A gente, na verdade, na primeira onda, a gente ainda estava no Brasil, né? A gente ficou de março a setembro no Brasil, e em setembro nós viemos para cá. E a gente chegou assim muito aterrorizado aqui. Mas quando a gente chegou aqui em setembro, estava no final do verão e as coisas estavam bem tranquilas aqui. A gente levou aquele choque de realidade que estava completamente diferente do Brasil na época, né, em setembro. E tanto que agora eu estava falando até com a Bianca e com a outra menina que o confinamento que começou hoje, ele tem tantas exceções que praticamente assim, não vai ter o isolamento, o lockdown que teve em março, né? Vão ser praticamente 2 milhões de pessoas circulando por Portugal por dia, né? Não precisei ir muito longe, eu abri a janela da minha casa aqui e vi o movimento quase normal na rua, né? Mas, assim, os restaurantes fechados, a cultura sempre paga um preço muito alto, que é o que eles mandam sempre fechar, né? Mas, assim, aquelas incongruências, a cultura fechada, mas os cultos religiosos permitidos, né? Aí fica aquelas coisas muito, assim, estranhas, né, de você conseguir entender. E que eu acho que dificulta mais ainda as pessoas aderirem, de fato, né, ao lockdown, que já é uma coisa difícil para o ser humano, né? Tá que nem no Rio, né? Que o prefeito liberou as boates, mas não pode entrar na pista para dançar. Você viu essa? Você vai na boate para quê, então, né? Queria saber, né? Você vai na boate para quê? Né? Peraí, posso ir na boate, mas não posso dançar. Então, por que eu vou na boate? Aí aqui está esse problema, porque Portugal é um país pequeno, é o mais pobre da Europa, já está quebrado por causa da primeira onda, foram 4 meses praticamente de lockdown aqui, e isso, assim, hoje nós temos 40% do setor de restaurante falido no país, né? E são muitos pequenos comerciantes que estão entregando os pontos, não estão tendo mais para onde ir, né? Para variar, num sistema como o nosso, quem ganha são sempre os grandes, né? Os grandes ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? É o que está acontecendo. É a história da humanidade, né? Exatamente. Não mudou muita coisa. Ela ficou agora com a pandemia muito escancarada, eu acho. Mas isso sempre aconteceu. Só que a pandemia escancarou essa desigualdade, vamos dizer assim, né? E vocês aí chegaram, então, em setembro em Portugal? Chegamos em setembro. Até a gente achou estranho, porque a gente veio do Brasil usando máscara 24 horas por dia, né? E aqui você não via quase ninguém na rua de máscara. Né? Era recomendado, mas as pessoas não usavam, fingiam que não estava acontecendo. Mas como era verão e as pessoas não estavam juntas em ambientes fechados, estavam na praia, estavam, né, nos parques da cidade, então as pessoas estavam espalhadas, a contaminação não foi tão grande. Qual é o problema do inverno aqui na Europa? É exatamente isso, fica todo mundo indoor, né, com aquecedor ligado na medida do possível, e aí, se você bota 5, 6, 7, 10, 15, 20, 50 pessoas num lugar desse, é impossível não se contaminar, né? Exato. Agora, você está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, né? Sim. E é inacreditável que o Brasil não veja o que está acontecendo na Europa, que digamos assim, está na nossa frente, né? Você imagina que pode piorar ainda mais no Brasil? Olha, tudo sempre pode piorar, o ruim é isso, né? O poço sempre tem um fundo falso, eu costumo dizer, que a gente acha que a gente está no fundo do poço, mas pode ser que aquele fundo seja falso e ele seja um pouco mais fundo ainda, né? Infelizmente, é assim, é muito triste, mas eu acho que a situação do Brasil ainda pode piorar. É verdade. Você tá morando aí desde setembro, você já morou aí antes? Morei aqui em 2018, fiquei 7 meses aqui, mas eu tive que resolver problemas familiares no Brasil, que eu não estava conseguindo resolver daqui, tive que voltar para ir. E aí, mas fomos fazendo planejamento desde que retornamos para o Brasil, planejando quando que a gente ia voltar para cá. E aí, quando começou a pandemia, a gente viria só em dezembro, mas eu tenho uma filha de 10 anos que o ano escolar aqui é diferente, né? O ano da Europa começa em setembro e não em janeiro, né? As aulas em fevereiro. Então, a gente, para não prejudicar o ano letivo dela, a gente veio em setembro, a gente antecipou um pouco. E como é que ela está convivendo com essa pandemia?
Pois é, ela está tendo que ir à escola, né? Porque a escola não fecha desde que recomeçou as aulas e tudo. E a gente vive num estado de alerta constante, assim, que não tem muito o que fazer, mas a gente fica. O medo da contaminação todos os dias, né? Mas ela estuda numa escola bem pequena, e a escola dela tem tido, assim, tem sido bem rigorosa com as medidas, né? Com as crianças e tudo. Os pais nunca mais puderam adentrar o portão da escola, só ficarem do lado de fora para evitar mais contaminação. Só as crianças que entram, né? Com os pais passou a ter tudo online e as crianças continuam frequentando, né? Ela estuda numa escola de primeiro ciclo só, até o quarto ano, ela está no quarto ano, então é uma escola bem pequena, bem tranquila nesse sentido. Mas não é assim a situação de todas as escolas aqui. As escolas maiores, às vezes fecham, a gente tem a notícia de que fecha uma, fecha outra, porque teve caso confirmado, aí eles são obrigados a fechar 15 dias, aquela coisa toda, né? Entendo. Agora, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha? Como é que você acha que vai ser o mundo depois que tudo isso acabar? Como é que vai ser o normal? Olha, acho que normal a gente nunca foi, né? Né? Esse normal que a gente persegue é uma utopia, na verdade, eu acho, né? Mas eu entendo que é a gente querer viver como a gente viveu antes. Eu acho que isso não vai ser mais possível, né? Acho que a gente vai ter que fazer esse luto dessa vida que acabou. Né? Quanto mais a gente negar isso, é pior para a gente, que a gente vai demorar mais a aceitar o que está por vir, eu acho. Achei, né? Alguém que pensa que nem eu penso. Repete isso, fala. Né? Porque a gente fica falando, porque os negacionistas, vai ser um sofrimento terrível para quem está negando o que está acontecendo. Porque vai demorar mais a se adaptar o que vem pela frente. Que a gente ainda vai ficar, mesmo vindo vacina, nós ainda vamos ficar até 2022 precisando usar máscaras, né? E a máscara não vai sair mais tão cedo da nossa vida. Talvez nem nunca mais saia, a gente não sabe como é que isso vai se desdobrar, né? A gente não sabe. Os japoneses usam máscara na rua desde não sei quando, estão lá super acostumados, se deram super bem nessa pandemia em relação a nós, né? Porque eles têm uma outra cultura, eles já usavam para não se contaminar. A gente não, a gente era vida louca e estava tudo certo, né? Tem gente que passou a lavar a mão agora. Pois é. Eu fico... eu ia falar um negócio, mas nem eu falo mais não. Deixa para lá. Mas é isso mesmo. Eu acho que quanto mais tempo a pessoa demora para aceitar e curar esse luto, mais tempo ela vai demorar para... Na vida é assim, quando algo dá muito errado e a gente nega que aquilo deu errado para seguir em frente, a gente vai ficar parado naquela estaca ali. Se a gente ficar falando da vida que a gente... Claro, gente, é muito triste. Não estou dizendo que isso é uma coisa automática, não é. Mas a gente precisa se convencer de que nunca mais aquela vida a gente vai ter de novo. A gente vai estar num outro patamar agora. Né? Eu costumo dizer assim que meu marido fica louco com essa questão do euro, 6,30, 6,50. Será que um dia o euro já vai baixar para 5 de novo? Eu falei, esquece. A pandemia selou outro patamar do euro e do dólar. É daí para cima agora. Não existe mais euro a R$5, a R$4. Isso foi um outro patamar que teve até 2018. A coisa veio a pandemia, selou, né? E aí virou um outro patamar. Então, com a vida em geral é isso, virou um outro patamar. A gente tem que seguir por aí. Se a pessoa não entender que ele vai trabalhar mais em casa do que no escritório, ele está enrolado. Exatamente, exatamente. No meu caso particular, eu já faço home office desde 2017, que eu sou psicanalista e atendo online. Eu tive consultório físico até 2017, mas como em 2017 eu comecei a ficar em Portugal, Brasil, eu não podia mais ter consultório físico, porque eu ia deixar meus pacientes desassistidos alguns meses do ano. Então, nós passamos para a modalidade online, muitos não quiseram, outros quiseram, né? E quando veio essa bomba de online, meu marido já trabalha home office há 8 anos. Para a gente, nesse sentido, não mudou, né? O que mudou muito no início foi a filha ficar 4 meses dentro de casa, 24 horas por dia. Isso não ficava, né? Isso não Exatamente. Ficava. Aquela barulhada, aquele ruído em casa que não existia, porque a gente trabalhava cada um no seu escritório normal.
isso teve que mudar muito o nosso dia a dia, assim, de como conduzir. Até eu tive que dar mais intervalos entre os pacientes para atender uma filha que estava em casa que antes não estava, né? Fazer refazer uma agenda. Ele hora também. do almoço que não tinha, que comia qualquer coisa, né? Exatamente. Aí teve que passar a fazer aquela comida todo dia, porque a criança estava em casa, a gente se vira com sanduíche, a gente, né? Aquela coisa que mudou bastante. Mas assim, aí agora entra naquilo que você falou. Agora, tu vai ficar reclamando? Não vai ficar reclamando. Exatamente. Eu acho assim, é ruim. A gente tem a fase do luto é esse, né? A gente nega, a gente fica com raiva, a gente fica deprimida, aquelas 5 fases do luto lá que as pessoas falam, né? Tem a fase de você ficar com raiva daquilo que está acontecendo, tem a fase de você ficar com raiva daquilo, tem a fase de você ficar profundamente deprimido com o que está acontecendo, tem a fase, mas isso precisa passar, né? Porque se a gente fica estagnado em qualquer posição dessa, a gente não consegue caminhar. E é muito difícil, mas é preciso. Eu tenho ouvido de alguns universitários reclamando que estão concluindo o curso deles online, que isso não é normal. Eu falei assim, olha, você se deu como satisfeito. Pior foi aquele que concluiu presencial, que agora não tem emprego, e se arrumar um emprego, vai ter que aprender a viver online. Então, você que está estudando online na sua faculdade, você já está estudando dentro do novo modelo da coisa. E quem não conseguiu nem se inserir nisso, porque perdeu tudo. Né? E as pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que não têm acesso ao computador. Gente, eu acho que nós estamos tendo muitas coisas boas, né? Mas também, por outro lado, isso está sendo difícil para muita gente. Será que isso está sendo uma realinhada social? Você acha que vai haver um novo realinhamento social? Olha, eu acho que podem ter 2 caminhos aí, né? Que um que é o caminho mais utópico de a gente melhorar como sociedade, de a gente passar a observar mais as coisas, mas pelo andar da carruagem, eu acho que não vai ser assim. Eu acho que, assim, por um lado, a gente piorou muito. Acho que muitas coisas ruins que a gente tem vieram à tona nessa pandemia. Muito ódio, muita. Você não pode mais botar um post na sua rede social sem ser atacado, né? É uma coisa, assim, muito, muito ruim, muito ruim. Então, essa questão climática toda que a gente já conhece, que também vai vir né, a pandemia nada mais é do que uma consequência desse problema todo ambiental que a gente não olhou, né? Sim. E eu não sei, sinceramente, assim, se a gente vai ter uma saída muito boa, não. Isso precisa ser um pacto coletivo muito forte. E como esse pacto coletivo muito forte não está acontecendo, então eu acho que a gente ainda vai patinar bastante. Como diz, muita gente fala assim, enquanto a gente não aprender a lição, a gente não muda para a próxima fase, né? Exatamente. Enquanto a gente nega, né, o que tem por aí, mas eu não vou tomar vacina, tem 50% de eficácia. Gente, nós estamos no zero, nós estamos no negativo. Se tiver 50% de eficácia, nós estamos lá virando jacaré, virando cuca, virando tudo que a gente puder, vamos tomar, entendeu? Exato. Mas é complicado. Não, e vai ter gente, depois que tomar a vacina, que vai ficar reclamando que continua usando máscara, mas ele não consegue entender que nem a poliomielite, né? Enquanto tiver uma pessoa com polio no mundo, a polio não acabou. Você Exatamente. Pode voltar a ter nos países grandes. Então, não é eliminar o vírus nos países grandes, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Não, tem que eliminar na África. Tem que eliminar lá no canto dos infernos, na Oceania. E se o pacto coletivo não for muito forte, a gente não consegue fazer isso. Não consegue. Você vê a poliomielite, que não tem uma propagação tão rápida quanto tem o Covid, ela ainda está perto de ser extinta. Ainda não foi extinta. Entendeu? Ela não acabou. Tem Paquistão ainda tem, e tem mais outro país que ainda tem caso, diminui e tal, mas enquanto tiver um caso... Não foi erradicado. Só foi erradicado. E depois que foi erradicado, você tem que tomar a vacina, continuar tomando vacina. Exatamente. Será que o pessoal não está preparado para isso, você acha? Eu acho assim, que as pessoas ainda estão romantizando muito até o século XX.
Nós estamos no século XXI e o bicho está pegando, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, né? Vamos fazer, literalmente, que a gente começou falando, vamos fazer o luto do século XX, vamos fazer o luto até 2020 e vamos cair para dentro de 2021, né? Eu tenho falado com o pessoal o seguinte: nós convivíamos romanticamente com a internet. Usávamos o que gostávamos. Tipo, o e-mail é útil, vou usar o e-mail. O WhatsApp é útil, vou usar o WhatsApp. Não, agora você não tem mais que usar o que é útil. Agora, ou você vive com ela, aprende a usar, ou está fora. Acabou o romantismo. Exatamente, acabou o romantismo. Para pessoas da área de humanas como eu, a gente teve que se adaptar muito, né? Eu, como, por exemplo, já atendia pacientes online, isso foi um pouco menos dolorido para mim. Mas tem outras plataformas que eu desconheço, eu estou tendo que aprender. Porque você não consegue mais assistir um curso sem ser via Zoom, Google Meeting, várias plataformas que tem, você tem que saber usar, né? Tem que saber entrar, você tem que saber sair, saber entrar e desligar seu microfone. Tem toda uma ética dentro desse mundo da internet que é desconhecida. Não levantar da cadeira e esquecer que está de cueca. Exatamente. Mas, olha, Krika, estou adorando bater o papo com você, mas eu tenho que encerrar, você tem que encerrar, e eu venho a minha pergunta, que essa pergunta eu quero saber de você. Vamos supor que Krika Vegas tivesse uma bola de cristal e soubesse que tudo isso ia acontecer a partir de fevereiro, que ia ter confinamento, que ia ter tudo isso. O que você teria feito? Eu acho que eu teria tentado avisar o máximo de pessoas que eu pudesse. Se elas fossem acreditar ou não, já não era, né? Não era da minha alçada, mas da minha alçada seria alertar as pessoas e avisar o máximo de gente que eu pudesse. Eu jamais ia ter a coisa, tipo assim, vou pegar minha família, vou lá para dentro de Bora Bora das Maldivas e o resto que se exploda, né? Não, eu ia tentar alertar as pessoas, né? Fazer um trabalho profético, como se diz, né? Mas, como se sabe, os profetas sempre são assassinados, morrem pelo caminho, né? Ou então viram, como é que se chamam? Viram esquerdistas ou direitistas, né? Pois é, exatamente. E eu tentaria alertar as pessoas, essa seria a minha atitude. Legal, muito legal. Krika, adorei bater papo com você. Eu vou depois pegar o seu telefone, porque eu estou precisando, entendeu? De um psicólogo, eu estou precisando. Eu gostei, sei lá. Mas valeu, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito legal. E vamos estar nos falando mais vezes. E sucesso aí. E seguimos em frente para o novo mundo, né? Exatamente. O que nos espera aí. E o que nos espera. Você que está assistindo a gente, muito obrigado, fica atento, pega as dicas, deixa gravado, né? E você que está escutando 150 anos depois, foi isso que nós passamos hoje. Era assim que estava rolando a história, né? Porque nós aqui estávamos desprevenidos, ninguém gravou nada durante a febre espanhola. Então, nós estamos gravando agora para você. E você fique aí, volta, espera a gente no próximo programa. Um abraço, um beijão para todo mundo. Tchau.